Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, pessoal, muito boa noite para você que está conosco nesta noite de sábado, aqui para estudar o pensamento de Allan Kardec, expresso na Revista Espírita. E que coisa maravilhosa, temos aqui conosco o Rafael e a Marina Pietti, o Rafael Quarelli, não é isso, Rafael? Carelli, né? Depois ele explica, né? E nesta noite de sábado, espero que você esteja bem. Espero que, apesar das dificuldades, das limitações, das dores, das angústias, você esteja no rumo, no roteiro, encontrando a solução para todas as suas dificuldades. E essas soluções estão no Evangelho, que Jesus nos ofereceu e que, no nosso caso, espíritas, né, temos a graça, a bênção de ter esse medicamento eficaz para todos os males presentes de modo muito claro, muito lúcido, já que Allan Kardec, assumindo o compromisso de nos trazer essa lucidez, apresentou-nos através das suas obras. Espero que você consiga encontrar esse alento para o seu corpo, para a sua estrutura espiritual, para você enquanto ser imortal. E, graças, não podemos esquecer que só estamos aqui nesta noite, né, conversando com vocês, porque a nossa querida Silvia, nosso querido Delson, nos acolhe aqui nos estúdios virtuais da Web Rádio Cristo Consolador. Silvia, Delson, abraços para você. Eu vou deixar a Marina trazer suas considerações iniciais, depois o Rafael traz suas considerações iniciais, aí eu volto, nós vamos falar sobre o nosso estudo, vamos falar um pouquinho sobre os estudos do esmiuçando, tá, pessoal? Então, minha querida Marina, como é que você está? Bom dia, boa tarde, boa noite, gente, tudo bom? Mais uma semaninha, como vocês puderam perceber, com uma mudancinha de tema. Dessa vez a gente vai começar um tema novo, uma proposta longa, mas muito interessante. Então, peguem sua água, seu chá, seu café e vamos estudar mais um pouquinho.
Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? O Enzo acertou o nome, Rafael Quarelli. Já deixo aqui registrado, então, os agradecimentos ao pessoal da Web Rádio Cristo Consolador. Também estou muito feliz, estou ansioso por essa mais nova etapa do nosso estudo. Estou realmente ansioso para a gente poder estudar esse personagem muito importante para o Espiritismo. E é isso. Vamos lá. Tô aqui a postos. Você pode fazer a nossa prece, Rafael? Claro, posso sim. Mestre Jesus, amigos espirituais, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos entre irmãos, fruto de nossa família universal. Que os amigos espirituais estejam sempre ao nosso lado, nos inspirando nesse estudo que se inicia hoje, estudo que se aprofunda nas bases da codificação, que possamos, a cada estudo, a cada texto, sairmos melhores. Pedimos auxílio a Jesus para que com muita fé, com muita resignação, consigamos passar pela nossa porta estreita. Obrigado, mestre. Que assim seja. Obrigado, Rafael, Marina, dona de casa. Seguinte, nós estamos começando um novo momento do nosso Pérolas da Revista Espírita, né? E vocês sabem, quem acompanha aqui os nossos estudos sabe que nós fazemos parte de um grupo, que é o Esmiuçando Allan Kardec, né? Ambos, que nós três aqui, Rafael, a Marina e eu, fazemos parte de uma instituição, que é a SEAC, a Sociedade Espírita Amor e Caridade, aqui em Cascavel. Somos servidores dessa instituição. E nos estudos virtuais, nós criamos o Esmiuçando Allan Kardec, que é um canal que tem como foco, como objetivo, compartilhar as palestras que nós fazemos, quando conseguimos transmitir, né? Só espera. Rafael, o nosso querido Matheus, que de vez em quando participa aqui, está lá só esperando comprar um celular novo para começar também a transmitir as palestras que ele faz, e isso serve para a gente aqui, para divulgarmos as nossas contribuições. Além disso, temos os nossos grupos de estudo, né? Que agora, finalzinho de fevereiro, vão estar voltando. Alguns vão demorar um pouquinho mais para voltar, é o caso da nossa querida Amanda, lá do Japão, estudos com o Dr. Rubim, com a obra Joana de Ângeles, tem André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, e a Amanda está no momento lá que ela precisa fazer alguns ajustes, e aí vai ficar um tempo ali até voltar com os estudos. Nós temos o nosso grupo de estudo, Estudando a Mediunidade com Allan Kardec, às sextas-feiras, era das 19 horas, agora vai ser das 19h30 às 21 horas, um estudo que é transmitido pelo YouTube do Esmiuçando, é um estudo presencial. E aí estaremos começando na mesma semana, na última semana de fevereiro, no dia 20, o nosso Estudando as Obsessões com Allan Kardec. A ideia é ser um grupo híbrido, o que também, se a internet permitir, o da sexta-feira também vai virar um grupo híbrido, presencial, e quem não puder estar presente vai pelo Zoom. E o nosso querido Maurício, às terças-feiras, das 17h50 às 18h30, tem um estudo, vai estar iniciando o estudo do livro Diretrizes de Segurança, aquele bate-papo que é feito com o Raul e com o Divaldo sobre mediunidade. Então, nós temos todos esses estudos, né? Hoje temos esses estudos, a tendência é no futuro ter mais estudos. E
E quero agradecer essa turma que acompanha a gente, né? Lá pelo Ismael Santo. Inclusive, esse programa, desde a semana passada, ele também é transmitido ao vivo nós estamos gravando, né? Mas pela Web Rádio Cristo Consolador e pelo Ismael Santo. Ele é transmitido pelos dois, tá? E aí nós optamos por, nos estudos das pérolas da Revista Espírita, catalogar algumas das melhores pérolas. As pérolas produzidas pelo Erasto. Erasto, junto com Santo Agostinho e São Luís, acredito, eu posso estar falando bobagem, são os que têm, em quantidade, os que mais produziram para a Revista Espírita e que Kardec trouxe para as obras de referência. Vamos lembrar o seguinte, que o livro dos Espíritos é publicado, a primeira edição, em 1857, 18 de abril de 57. E em janeiro de 58, começa a publicação da Revista Espírita. Começa a publicação da Revista Espírita. E, a partir daí, boa parte do que está nas outras obras, Livro dos Médios, foi publicado em 61, Evangelho, 64, Céu e Inferno, 65, e a Agenda de 68, está na Revista Espírita. Tá certo? Muito disso está na Revista Espírita. Então, às vezes as pessoas olham, fazem um olhar inverso. Eles olham as obras e a Revista Espírita. Não. Livro dos Espíritos, Revista Espírita e as outras obras. Tem que sempre olhar isso. Por isso que, para mim, quando falam a codificação kardeciana para mim é tudo. Não são só os 5 livros. Porque na Revista Espírita a gente vê toda essa construção. Toda essa construção. Por exemplo, Kardec não tinha a ideia de escrever o Evangelho, o Céu e Inferno e a Gênesis. A ideia dele era publicar o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médios. Na verdade, era um livro só no primeiro momento. Aí os Espíritos disseram, não, essa parte aí do Livro dos Médios você deixa para depois. Tanto que só em 61 saiu. E aí nós vamos encontrar a presença desses espíritos assim em muitos textos. Quando Kardec chamava um espírito para conversar com ele, que ele queria entender como é que estava aquele espírito, depois ele chamava esses espíritos, São Luís, Santo Agostinho, Erasto, Lamennais, Fénelon, e esses espíritos vinham dialogar com Kardec, ajudando Kardec a entender aquilo que estava acontecendo. E isso é de uma riqueza fantástica. E aí nós montamos, e aí, pessoal, quem quiser, tá lá, ó, no final passa o número do meu WhatsApp, manda mensagem para mim que eu mando para você. Eu fui na revista, na Kardecpedia, eu já tinha isso, mas para pegar atualizado, uma tradução mais ajustada, que é a do Kardecpedia, é uma das melhores traduções que nós temos. E eu peguei todos os textos de Erasto. Né? Tem lugar que tem só lá uma frasezinha dele, um parágrafozinho, isso eu não trouxe. Né? É um comentário sobre um ponto. Mas todos os principais textos que Erasto participa, ou como principal, ou como do grupo ali, tem situações que o cara mandou uma carta para Kardec relatando um fato. Aí tem uma comunicação de São Luís, uma comunicação de Lamennais, uma comunicação de Erasto. Então, eu trouxe isso para a gente entender como era que havia esse diálogo entre os espíritos. Mas, vocês sabem quem é esse tal de Erasto? Você está perguntando pra gente? Sim. Então, sendo bem sincera, foi descobrir que ele existia quando você falou, vamos estudar Erasto. Eu falei, quem que é você, moço? Então, na verdade, eu descobri ele recentemente, que ele existia. Eu acredito que você não é a única, viu, Marina? Rafael, já tinha ouvido falar desse peão? Olha, eu já tinha visto o nome dele na revista e no livro dos Espíritos, mas eu nunca me aprofundei em saber quem era ele, né? Agora, quando você nos provocou no estudo do Erasto, aí sim, agora eu já sei só a primeira linha de quem foi ele. Agora a maneira
profunda que ele pensava e como ele agia, isso eu vou descobrir agora com os nossos estudos. Mas vou dar um spoiler. Ele foi um dos discípulos de Paulo. Pelo menos eu cheguei nessa linha, que ele foi um dos seguidores de Paulo, né? Mas, enfim, é mais ou menos isso que eu cheguei. Marina conseguiu descobrir mais alguma coisa? É que conforme o Maria que pesquisava, ele não conseguia achar algo relacionado ao espiritismo. Ele falava quando ele foi, se não me engano, coronado bispo, daí falava mais nessas questões, daí não deu muito certo, não. Aí eu falei, vou abolir a missão antes que eu ache uma coisa que seja errada, não tenha nada a ver com o que a gente vai ver. Eu falei, vou esperar. O que é curioso é que realmente não existe tantas informações sobre esse espírito, né? Não existe tantas informações. Então, como é que nós fazemos? A gente pega o que tem, né, o que está descrito ali, o que ele fala sobre ele. Como o Rafael disse, ele se apresenta, ele assina muitos de seu texto como Erasto, discípulo de São Paulo, né, apóstolo de São Paulo, e ponto. Né, e ponto. Quem foi ele de fato, né? Existe menção a um Erasto, por exemplo, se colocar isso colocar assim, Erasto Espiritismo, no Google, né? Ele vai trazer lá um texto assim, que tem na Wikipédia, bem curtinho, mas bem preciso, né? Paulo faz referência a um Erasto, né? A uma pessoa chamada Erasto, eu estava olhando aqui para relembrar, tesoureiro da cidade. Ele faz essa referência. E aí, isso está no Romanos, capítulo 16, versículo 22. E ele também faz referência na carta de Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, e no Atos dos Apóstolos. E era, segundo o que se pode tirar disso aí, ele seria da cidade de Corinto. Cidade de Corinto. Só que ele ficou conhecido como Erasto de Fanias. Deve ser Fanias, né, no final das contas. Né? Erastos de Fanias. Na Wikipédia, e em outros lugares, faz uma referência que ele seria um dos 70, ou, dependendo da fonte que você for consultar, 72 discípulos. O que seria isso? Há uma passagem no Evangelho que, para nós que estamos na divulgação do Evangelho, né, através da luz da doutrina espírita, claro, nós estamos aqui estudando e tal. Tá? Então, nós somos divulgadores do espiritismo, como consequência, divulgadores do evangelho, se nós exemplificarmos. Tem um momento que Jesus está com vários desses discípulos e ele manda esses discípulos ide pelo mundo e pregar o evangelho, semear o evangelho e tal. Ele manda de 2 a 2 a vários lugares. Algumas passagens contam que ele colocou só 12, né? Outros falam que teve um momento que ele mandou só os 12 e teve um momento anterior que ele tinha mais gente. Alguns falam que não, ele mandou 70, seriam esses 70 ou 72. Então, não se tem uma certeza sobre isso. Então, você vai pegar livro que vai dizer, ele mandou 70, 72, não, ele depois ele mandou só os 12, então aquela passagem era só dos 12 e tal. Não se tem certeza. Na verdade, como historiador, a gente entende assim, quer dizer, eu entendo que é muito provável que são várias passagens, vários momentos, e os autores ali escolheram um momento para contar. Né? E aí, Erasto seria um desses 70. Tá, mas ele não é discípulo de São Paulo, e São Paulo veio depois? Acontece que quando Paulo passa a fazer parte do movimento cristão, ele realmente vai arregimentar seguidores. Então, muitos vão ser ali seguidores de Paulo, vão junto com Paulo. O Barnabé é um desses, né? Parceiro, assim, fiel de Paulo, para dar um exemplo, né? Então, acredito, aí são reflexões que nós fazemos, que se o espírito que se comunicou junto ali a Kardec, na Sociedade Parisiense dos Espíritas, é esse mesmo indivíduo, porque ele vai dizer que é apóstolo de Paulo, então, muito provavelmente, alguém ali, se todas essas informações se encaixam, que realmente encontrou Jesus
no começo da tarefa do Cristo, seguiu ele. Quando Paulo assume a sua função, ele acompanha Paulo nas tarefas de Paulo. É um espírito que demonstra ter, aí sim, pela análise dos textos, agora vamos os textos, né? Que demonstra ter uma capacidade de análise da conduta, né, da nossa conduta, de tal modo que ele é um dos espíritos que, nas falas dele, consegue descrever com muita precisão como deve ser a nossa conduta, como deve ser a prática. Né? Enquanto Santo Agostinho e São Luís também fazem isso, mas boa parte dos seus textos é para trabalhar os fundamentos dessa conduta, os fundamentos dessa moral. Erasto também trabalha os fundamentos, mas trabalha muito como é que a gente faz. Por isso que eu gosto muito do Erasto. Vocês vão ver isso acontecer. Tanto que a gente começa, até para ajudar as pessoas a entenderem os textos, quando é que ele está falando da essência, né? Quando ele está falando de é assim que se faz. E aí nós vamos pegar um texto hoje, né? Para analisar, sem perder muito tempo, porque assim, os textos eram publicados na Revista Espírita. E desses que eram publicados, Kardec retira aqueles que são relativos a determinados temas e traz para dentro das outras obras, das obras de referência. E aí, quem quiser, pessoal, como eu falei, eu fui lá na Kardecpédia, peguei todos esses textos e juntei num PDF. Então, tá tudo aqui no PDF, com linkzinho, quem quiser usar no computador, no coisa. Também fiz uma versão em EPUB, que é aquele arquivo funciona como um livrinho. Tá? Então, quem quiser, tá aí, ó. 45, 5 vezes o número 9, 3608. Manda uma mensagem para mim, diz teu nome, diz onde você está falando assim, manda ali o texto, a apostila do Erasto, né? Pode chamar assim. E aí, eu quero pegar hoje, para a gente começar a conhecer, não ir direto dos da Revista Espírita. No Livro dos Médiuns, no capítulo 20, que é da influência moral do médium. Tá? Tem assim, dissertação de um espírito sobre a influência moral. É um capítulo que não é muito longo, onde Kardec vai analisar a importância e o papel do médium no que diz respeito à sua condição moral na mediunidade, na produção do fenômeno mediúnico. Como assim, Enzo? Enzo é um espírito de terceira ordem ralezão, vocês conhecem. Chico Xavier é um espírito de segunda ordem, né? Não temos o que dizer que não, tá? É análise técnica. Será que só por o Chico ser um espírito de segunda ordem, esse ser terceira ordem, essa condição moral pode influenciar no fenômeno mediúnico produzido por Enzio? Pode influenciar no fenômeno mediúnico produzido pelo Chico? Esse capítulo trata disso. E aí tem todo um questionamento que Kardec vai fazer, ele tem toda uma parte introdutória do capítulo, tem questões, isso vai acontecer também no capítulo 19, que é a influência do médium nas comunicações, como é que o meu corpo pode interferir nas comunicações. E ao final, aqui no item 230, e aí quem não tiver com aqui a apostilazinha, pega seu livro dos médios, item 230. Tá? E aí, a seguinte instrução deu-nos-la sobre o assunto um espírito de quem temos inserido muitas comunicações. Então, primeiro, era um espírito que Kardec confiava. Só que a gente tem que analisar um detalhe, que eu acho isso talvez a pior parte dessa história. Inquestionavelmente, Erasto era um espírito que Kardec confiava. Quando eu falo era, né, dentro do contexto da época. E Erasto, ele dava comunicação por diversos médios. Mas, principalmente, por um médium que foi vice-presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Acompanhou Kardec desde o começo. E não é que esse homem morre por suicídio. O cara trouxe... Vocês vão ver quantas tem lá que é assinada pelo senhor D, né? Que é o médium D'Ambert. E ele chega a um ponto que
num nível de obsessão tão intenso que ele briga com Kardec, ele briga com toda a sociedade, rompe com Kardec, né, se afasta da sociedade e acaba cometendo suicídio num momento assim, teve questões financeiras e tal. Né. E por que eu falo que isso é um momento assim, da história, né, dessa história aqui, assim, pesado? Porque as pessoas acham que médiuns são santos. Que médium é um ser assim, então, pela quantidade de fenômenos que a pessoa consegue produzir, pela intensidade desses fenômenos, parece que ele recebeu um dom divino, porque ele é um ser especial. Não, nós somos apenas instrumentos e o espírito é que pode ter mérito, assim, de ser segunda ordem, mas eu sou terceira, isso. E esse fato, e não aconteceu só com o médium de Erasto, né, esse que é. Teve outros também. Naquela época, o pessoal estudando com Kardec. Mas, vamos lá. Marina, você lê para a gente? Então, item 230. Já o dissemos, os médiuns, apenas como os tais, só secundária influência exercem nas comunicações dos espíritos. O papel deles é o de uma máquina elétrica, que transmite os despachos telegráficos de um ponto da Terra a outro ponto distante. Esse ponto aí que a Marina leu, o que eu acabei de falar. Nós somos só instrumentos. Sim. Nada mais que isso. Ele já influência secundária exerce. Aí, olha, se a gente tivesse aprendido isso direitinho, duas coisas não aconteceriam. Os médiuns, mesmo imperfeitos, inferiores e tudo mais, mas são ali dedicados ao serviço mediúnico e que vêm comunicações idiotas, vamos falar dessa forma, ou ridículas, como Kardec vai chamar. E então, se vem a questão do... Então, não vamos brigar com o médium, conversa com o espírito. E o segundo ponto é, olha, se alguém reclama das comunicações que eu estou dando, daquilo que saiu da fala, daquilo que saiu no texto, e eu ficar melindrado por causa disso, então eu estou achando que aquilo é meu. Não é do espírito, porque eu achei ruim porque reclamaram do texto. Agora disseram assim, olha, a comunicação não saiu melhor porque você interferiu. Aí tudo bem. Aí estão falando de mim. Mas falou da comunicação, falou do espírito, está falando dele, não sou eu. Reclamo com ele. Eu só sou instrumento, filho. Não vou interferir. Vocês já imaginaram quanta briga teria se evitado? Quer dizer, esse texto ele foi publicado no Livro dos Médiuns, 61, mas ele foi dito antes. Olha o primeiro parágrafo do texto do cara. Marina, pode ir. Assim, quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium, como empregado do telégrafo sobre o aparelho, isto é, do mesmo modo que o tic-tac do telégrafo traça, a milhares de léguas, sobre uma tira de papel, os sinais reprodutores do despacho. Também nos comunicamos por meio do aparelho mediúnico, através das distâncias incomensuráveis que separam o mundo visível do mundo invisível, o mundo imaterial do mundo carnal, que vos queremos ensinar. Mas assim como as influências atmosféricas atuam perturbando muitas vezes as transmissões do telégrafo elétrico, igualmente a influência moral do médium atua e perturba, às vezes, a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo, porque somos obrigados a fazê-los passar por um meio que lhes é contrário. Entretanto, essa influência a miúde se anula pela nossa energia e vontade, e nenhum ato perturbador se manifesta. Com efeito, os ditados de alto alcance filosófico, as comunicações de perfeita moralidade são transmitidas algumas vezes por médiuns impróprios a esses ensinos superiores, enquanto que, por outro lado, comunicações pouco edificantes chegam também, às vezes,
por médiuns que se envergonham eles haverem servido de condutores. Pode ir seguir o bonde? Pode, pode. Que é o grande objetivo é a gente começar a conhecer quem é esse cara, né? A forma como ele está tratando. Tanto que a gente vai entrar em muitos detalhes aqui do texto, porque a gente vai analisar ele depois. É para a gente ver ele escrevendo. Eu pergunto para vocês, no que a Marina leu aí agora, tem alguma coisa que cabe dupla interpretação aqui? É difícil de entender o que ele fala? Talvez se for uma pessoa mais jovem que vai se confundir com os telégrafos, eu não sei o que, mas é o ápice. Essa parte mais extremamente didático, né? Extremamente didático. Ele consegue entender exatamente o que é o médium. Quando ele compara com o telégrafo, para nós que a gente já sabe, né, o que é o telégrafo e tudo mais, mas aí fica muito fácil essa interpretação. Fica realmente muito fácil, que é uma máquina elétrica de fato. Ele manda de lá para cá, o médium é o instrumento. É que falar que o médium é um instrumento é muito fácil. Agora, quando você coloca um exemplo desse, fica fácil de entender. A interpretação fica mais leve. E aí vocês vejam o quanto ele é objetivo na fala dele. O primeiro parágrafo, a Marina leu, ele disse, olha, isso interfere, não interfere e tal. Os superiores passam comunicações por médiums, como é que ele chama? Às vezes, a transição dos nossos, somos obrigados a fazer, eles passar por meio que ele é... médios impróprios. Muitas vezes as comunicações são passadas por médios impróprios. O que seria um médio impróprio? Deixa vocês pensar. Isso a gente vai analisar tudo depois, tá, pessoal? Mas para ver como ele é muito claro, ele é muito objetivo. Tanto que, imagina, lê o segundo parágrafo, um parágrafo curtinho. Ele já vai fechar, ó. É assim, ponto. O em tese, né? Isso. Continua normal, tá. Em tese geral, pode afirmar-se que os espíritos atraem espíritos que lhes são similares, e que raramente os espíritos das Pleiades elevadas se comunicam por aparelhos maus condutores, quando têm à mão bons aparelhos mediúnicos, bons médios, numa palavra. Pronto, ele encerrou aqui e disse, olha, pessoal, a influência moral vai determinar a escolha do médium pela gente. É isso que vai determinar. Se a gente tem um bom médium, o que é um bom médium? É aquele que é apto para transmitir aquele tipo de comunicação, aquele tipo de informação. Pronto, ele já fechou aqui. Segundo parágrafo. Só que agora ele vai entrar nos detalhes. E ele escreve assim, só para a gente aprender como é que ele escreve. Pode continuar, Manu. Os médiuns levianos e pouco sérios atraem, pois, espíritos da mesma natureza. Por isso é que suas comunicações se mostram cheias de banalidades, frivolidades, ideias truncadas e, não raro, muito heterodoxas espiritamente falando. Certamente podem eles dizer, e às vezes dizem, coisas aproveitáveis. Mas, nesse caso, principalmente é que um severo e escrupuloso se faz necessário, porquanto de envolta com essas coisas aproveitáveis, espíritos hipócritas insinuam com habilidade e preconcebida perfídia fatos de pura invencionice, asserções mentirosas, a fim de iludir a boa-fé dos que lhe dispensam atenção. Devem riscar-se, então, sem piedade, toda palavra, toda frase equívoca e só conservar do ditado o que a lógica possa aceitar, ou o que a doutrina já ensinou. As comunicações dessa natureza são de temer para os espíritas que trabalham isolados, para os grupos novos ou pouco esclarecidos, visto que nas reuniões onde os adeptos estão adiantados e já adquiriram experiência, a gralha perde o seu tempo, a se adornar com as penas do pavão. Acaba sempre desmascarada. Não falarei dos médios que se comprazem em solicitar e receber comunicações obscenas. Deixemos se deleitem na companhia dos espíritos cínicos.
Aliás, os autores das comunicações desta ordem buscam por si mesmos a solidão e o isolamento, porquanto só desprezo e o nojo poderão causar entre os membros dos grupos filosóficos e sérios. Onde, porém, a influência moral do médium se faz realmente sentir é quando ele substitui pelas que lhes são pessoais as ideias que os espíritos se esforçam por lhes sugerir e também quando tira da sua imaginação teorias fantásticas que de boa fé julga resultarem de uma comunicação intuitiva. É de apostar-se, então, 1000 contra 1 que isso não passa de reflexo do próprio espírito do médium. Dá-se mesmo o fato curioso de mover-se a mão do médium, quase mecanicamente às vezes, impelida por um espírito secundário e zombeteiro. É essa a pedra de toque contra a qual vêm quebrar-se as imaginações ardentes. Por isso que, arrebatados pelo ímpeto de suas próprias ideias, pelas lantejoulas de seus conhecimentos literários, os médiuns desconhecem o ditado modesto de um espírito criterioso e, abandonado à presa pela sombra, o substituem por uma paráfrase empolada. Contra esse... Contra esse escolho terrível, vem igualmente chocar-se as personalidades ambiciosas que, em falta das comunicações que os bons espíritos lhe recusam, apresentam suas próprias obras como sendo desses espíritos. Daí a necessidade de serem os diretores dos grupos espíritas dotados de fino tato, de rara sagacidade, para discernir as comunicações autênticas das que não o são e para não ferir os que se iludem a si mesmos. Na dúvida, abstente, diz um dos vossos velhos provérbios. Não admitais, portanto, senão o que seja, aos vossos olhos, de manifesta evidência. Desde que uma opinião nova venha a ser expedida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica e rejeitai destrambelhadamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Efetivamente, sobre essa teoria, poderíeis edificar um sistema completo, que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade, como um monumento. Só um pouquinho. É importante aqui a gente pegar a palavra sistema. Nessa época e nesse contexto, a palavra sistema é sinônimo do que nós chamamos hoje de teoria. Tá certo? Teoria. Né? Qual é a teoria explicativa para isso? Então, uma teoria é composta por vários sistemas teóricos, que são várias formas de pensar e explicar aquilo. No Livro dos Médiuns, o capítulo 4 da primeira parte é sistemas, onde Kardec vai analisar as teorias que explicavam os fenômenos mediúnicos daquela época. Então, se você voltar aí efetivamente, tá, você vai ver que ele fala de sistema completo, quer dizer, uma teoria completa. Efetivamente, sobre essa teoria, poderíeis edificar um sistema completo, que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade, como um monumento edificado sobre areia movediça, ao passo que se rejeitardes hoje algumas verdades, porque não vos são demonstradas clara e logicamente, mais tarde um fato brutal ou uma demonstração irrefutável virá afirmar-vos a sua autenticidade. Lembrai-vos, no entanto, ó espíritas, de que para Deus e para os bons espíritos só há um impossível, a injustiça e a iniquidade. O espiritismo já está bastante espalhado entre os homens e já moralizou suficientemente os adeptos sinceros de sua santa doutrina, para que os espíritos já não se vejam constrangidos ao usar de maus instrumentos, de médiuns imperfeitos. Se, pois, agora, um médium qualquer que ele seja, se tornar objeto da legítima suspeição, pelo seu proceder, pelos seus costumes, pelo seu orgulho, pela sua falta de amor e de caridade, repeli suas comunicações. Repele suas comunicações,
porquanto aí estará uma serpente oculta entre as ervas. É esta a conclusão a que chego sobre a influência moral dos médios. Erasto. Não sei como que ele é nos outros, mas até que eu não achei ele tão pedrada. Mas aqui a gente só lê um texto também, né? Então... é porque ele é objetivo, né? A Marina fala isso porque o nosso jeito de falar é bem assim. Não tem meio assim, meias palavras, né? E pronto. Ele está falando. O texto é muito claro. Muito objetivo. E vocês viram que é aqui, por isso que eu, além de outras coisas, escolhi esse texto para a gente começar a conhecer ele, né? Melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Rapaz, já imaginou se a gente tivesse levado isso aqui em consideração? Porque... Marina, vamos dar comunicação? Vamos. Então, entra aí, vamos sentar aqui e tal. Rafael senta aqui, eu sento aqui, Marina senta aqui. Bons espíritos que estejam aqui conosco, né? Nós gostaríamos de, se for possível, espírito amigo possa vir através da Marina, trazer as suas reflexões para a gente aqui e tal. Não vamos chamar esse ou aquele, mas aquele que se dignar, que se permitir vir até a gente, né? Nos ajudar no interesse de conhecer o pensamento de Erasto. E ali vem o espírito e fala: olha, aqui no final, ele fala das características dos espíritos e das características dos médios. No final mesmo, ele fala das características dos médios imperfeitos, dos maus instrumentos. Está aqui. Eu sei, aqui está dizendo o que eu preciso prestar atenção para saber se eu sou um bom médium, um bom instrumento. Se, pois, um médium, qualquer que seja ele, se tornar objeto de legítima suspeição. O que é uma legítima suspeição? Rafael, você é advogado, qual o significado da palavra suspeição? Cara, você sabe que você estava falando suspeição, eu falei, tomara que ele não me pergunte, mas assim, tecnicamente falando, um juiz, ele é suspeição pelo próprio nome, quando ele diz suspeito, ou quando ele tem interesse, ou quando ele pode influenciar a decisão dele naquele processo, por algum interesse que ele tenha pessoal na situação. Então, suspeição, se eu tivesse que falar nessa linguagem técnica, seria quando o médium ele tem ali, talvez, está colocando uma paixão dele ou um interesse dele naquela mensagem, né? Que pode ser que misture aí aquilo que ele de fato pensa e aquilo que ele está recebendo. Acho que seria mais ou menos isso, professor. Perfeito, é exatamente isso. Né? É exatamente isso. A ideia de legítima suspensão a gente começa a perceber que o médium está interferindo. Aí, pelo seu proceder, pelos seus costumes, pelas suas comunicações. Então, aquele médium que está melindrado apresenta uma legítima suspeição. Por quê? Porque ele está achando que se ele está melindrado e a gente está falando da comunicação, é porque ele botou o dedo ali. Não precisa falar nada. Médium melindrado, ele interferiu na comunicação. Não, mas eu já passei por isso e não interferi. Interferiu. Inconscientemente, mas interferiu. Porque se eu vou achar ruim porque estamos falando mal das ideias de um médium ou de um espírito, estamos falando das ideias dele, não dele. Então, mesmo se você ainda gostar muito do espírito, né,
que o espírito te ajuda, que o espírito te aconselha e tal, mas naquele assunto a comunicação não está legal, a comunicação não está legal, ponto. Não temos o que reclamar. Não está legal, naquele dia a coisa não fluiu. Foi aquele dia. Entende? A gente começa a olhar a comunicação. Não estamos olhando o caráter do médium, não estamos sequer analisando o caráter do espírito. Agora, aí você pega uma comunicação, como ele coloca, em frívola. E aí, vejam, e tem um ponto aqui que a gente vai discutir num outro momento, lá que ele fala lá no começo, quando ele fala dos grupos mais maduros, que os grupos se reúnem, vêm as comunicações, e, inclusive, há um perigo para quem estuda sozinho e lida com as comunicações. Por quê? Porque as comunicações elas têm que ser analisadas o ideal aqui em grupo, tanto que no capítulo da formação dos médios, Kardec e os espíritos vão dizer que o ideal aqui, se você não tem condição de participar de um grupo, encontre pelo menos uma pessoa mais experiente, para que você possa submeter aquilo que você produz para essa pessoa. É por isso que as obras que são publicadas, que passaram apenas pelo crivo do médium, ou daqueles que acompanham o médium, elas precisam ser revistas. E aí, 2 pontos. No primeiro momento, na parte superior do texto, diz assim, pode riscar a palavra que não der, que não bate a frase, o pedaço do texto que não, e deixa o resto. Mas no caso do médium em suspeição, deve-se excluir os textos. Você quer um roteiro mais completo que esse aqui? Bom, todas as palavras aqui, as frases que ele colocou, é muito especial, mas aquela que é um alerta, né, de mais vale rejeitar 10 verdades do que uma mentira. Eu fico imaginando porque o efeito que uma mentira pode causar, né, ainda mais quando a gente está falando do estudo da mediunidade. E isso só prova que ele, imagino que nos próximos textos ele também seja assim, não poderia ser diferente, mas ele acaba casando muito com Kardec, porque é bom senso e razão, né? E é o que Kardec também sempre trabalhou, né, nessa linha de raciocínio, sempre razão e bom senso. E, cara, enfim, é um sujeito, eu estou gostando dele. Não, ainda tem um detalhe. Pode falar, Maria. Não, você vai falar, inclusive, essa frase, quando você joga o nome do Erasto na internet, o que for, é justamente esse chavão, por assim dizer, da questão da verdade que aparece. Pode falar qualquer outra coisa, mas sempre aparece essa frase dele como frase de efeito, por assim dizer. Não, ainda tem um detalhe nessa frase. Nós lidamos com um maniqueísmo exacerbado, né? Então, para quem não sabe o que é maniqueísmo, é a doutrina de um cara chamado Maniqueu, lá das muitas antigas, que fala da dualidade, né? A dualidade de força. Então, existe o bem e o mal. Existe o branco e o preto. Existe o certo e errado, né? Ele tem essa dualidade, sempre duas coisas, esse combate eterno da dualidade. E no caso da verdade, nós temos a verdade e a mentira. Correto? Mas ele não fala aqui que é mentira, ele fala em falsidade. Qual a diferença entre mentira e o que é ser mentira e ser falso? Né? Tem algumas interpretações, mas, por exemplo, hoje, quando falamos das chamadas fake news, o que caracteriza uma fake news? Uma informação, né, que ela parte geralmente, de fundo verídico, ela parte do que existe, ela parte de informações válidas e se recheia de informações inverídicas. Por isso que uma fake news não é uma mentira.
ela é uma fake, ela é falsa. É diferente. Por isso que é melhor você repelir 10 verdades do que deixar passar uma contaminada. Porque aí você vai ver aquele ponto que está ali, assim, não, mas é isso mesmo. Aí vem todo o resto por trás. É como se fosse pegar a lógica e você tá numa uma tinta branca, assim, se você pintar uma gotinha de qualquer outra cor, vai manchar. Para tirar isso depois. Exatamente. Veja a profundidade da fala e a precisão da ideia. E nós brigamos por causa disso. Aí Kardec, num outro momento, vai dizer mais ou menos assim, olha, Rafael, tudo bem, você tem até razão, mas eu vou dispensar e desconsiderar neste momento essa razão que você tem em função da forma como você está se comportando. Porque essa conduta acaba falseando essa verdade. Aí a gente começa a entrar num novo patamar para o texto. Mas o médium, ele tem as suas falhas de caráter, então a gente vai dispensar o texto em função das falhas de caráter do médium, desde que se perceba que isso não está interferindo no texto, tudo bem, ele é ele, o texto é o texto. Ainda eu volto a repetir o que eu já falei 4 vezes. Já imaginou o que seríamos hoje se tivéssemos prestado atenção nisso? Isso está no livro dos Médiuns, 1861. Só que foi publicado antes. E aí, o que é que vocês me falam desse moço agora? O que é que vocês acham desse moço? Anina, Rafael? Pode falar primeiro, que depois eu vou encerrar mesmo para fazer a pressa. Então pode falar primeiro, Rafa. Olha, eu bem aquilo que a Marina falou no começo, quando a gente perguntou, quem que é o Erasto, né? Olha, eu não, eu imaginava que era um espírito instrutor, né, se pode dizer, da codificação, mas não tinha nem começado e nem tão feito nenhum estudo sobre os textos dele, ou pelo menos um estudo aprofundado, porque a gente pode ler, mas não lê, a gente lê. E agora a gente está tendo a oportunidade de ler o texto e discutir o texto. E aí a gente acabou descobrindo coisas novas, uma interpretação mais sóbria sobre os textos dele. E o que eu já tinha ouvido falar entre ontem e até hoje de manhã, quando eu comecei a ler um pouco mais sobre ele, esse texto traduz aquilo que eu encontrei, que é basicamente bom senso, razão, lógica, uma preocupação com a moral, mas aquela moral, eu não sei se eu vou conseguir me fazer entender agora, mas uma moral aplicada, ou a importância da moral. Ele não vai ensinar a moral, mas ele diz a importância de ter a moral para o médium, no sentido de daqui a mensagem recebida por ele, como é importante que o médium esteja preparado para isso. E me lembrou aquela frase também que eu já disse uma vez, que me digas o que pensas, que eu vou dizer com quem você anda. E aqui, ele basicamente, no começo, ele fala, olha, a gente escolhe pela moral do médium, pela qualidade dele em receber a mensagem. Enfim, eu gostei muito do texto, eu espero ter entendido ele da maneira que me veio. E é isso, eu estou pronto para aprender um pouco mais.
que eu achei legal que, a priori, né? Porque esse aqui é só o texto, tem só todos 750 mil anos depois que a gente vai fazer. Mas, a priori, ele não escreve difícil, o que já é um ponto, porque a questão de escrever difícil, pelo menos para mim, quando a gente comenta, é porque, querendo ou não, como são espíritos que estão falando em outra época, muitas vezes o palavreado complica um pouco a vida de quem está lendo, né? Então, se for seguir mais ou menos desse jeito, eu acho que ele é um texto relativamente bem tranquilo de entender. Como o Enzo falou, ele não é que ele não floreia, ele é bem direto. Então, isso também facilita para você entender um pouco mais. E acho que vai ser curioso, conhecer um pouquinho mais sobre essa criatura. Muito bem. A nossa proposta é trabalharmos um texto por semana, né? Só que tem uns textos que, como esse aqui, esse é um texto que a gente fica aqui umas 3, 4 semanas, facinho com ele, né? Então, os textos são mais curtos, e aí, só para você já começar como um exercício, esse texto que está no Livro dos Médiuns, né, no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, se você quiser pegar o seu Livro dos Médiuns, dá uma olhada no capítulo 19 também, que é a influência, o papel dos médiuns nas comunicações, e essa influência moral. Você dá uma olhada na participação de Erasto nesses 2 capítulos, que ele explica como é que funciona, como é uma comunicação mediúnica. Esses 2 textos que estão, capítulo 19, capítulo 20 do Livro dos Médiuns, e esse que a gente leu, que está no capítulo 20, eles estão na Revista Espírita de 61, em julho e agosto. Então, esse mesmo que a gente leu está na Revista Espírita de agosto de 1861. E aí, nesse material que nós preparamos, pessoal, está tudo separadinho. Então, pede aí, manda uma mensagem para mim pelo WhatsApp, eu te mando pelo próprio WhatsApp, né? E aí você vai receber todo esse material pronto. Então, a ideia é textos mais curtinhos, a gente discute num programa. Texto, assim, que exige, apesar de ser um texto não longo, né? Vocês viram que a Marina leu o texto todo ali, né? A gente ainda fomos interferindo no meio do caminho, e ele tem muita coisa. Tá bom, pessoal? Pessoal, finalizando aqui, Rafael, considerações finais? Não, é isso. Agradeço a oportunidade, o convite de estar fazendo parte do nosso grupo de estudo. Cada semana é um aprendizado diferente. Eu estou me sentindo muito bem, melhor, cada semana melhor, cada semana entendendo um pouco mais sobre o Espiritismo, entendendo e me esforçando para colocar em prática no meu dia a dia os princípios da doutrina. Ele deve fazer parte não só da teoria nossa, nossos estudos do livro, mas também da prática. E os estudos durante a semana têm me ajudado bastante a pegar esses princípios da doutrina na teoria e na prática nos círculos em que eu convivo. Então é isso, pessoal. Espero que você esteja em casa também, esteja aproveitando e tomando dessa água tão boa, tão benéfica que está sendo para mim. Obrigado. Marina? Não, é basicamente o que eu comentei antes. Então, se você não tiver nada mais a comentar, somente eu vou só me despedir e fazer a prece. Só pedir ao pessoal, né, que como Erasto é um espírito que tem informações assim muito preciosas para os médiuns, e você que é médium, você sabe que alguém é médium, você faz parte de um grupo mediúnico, e achar que isso aqui é interessante, né, compartilha no teu grupo, pede para eles curtirem tanto o canal da Web Rádio o Cristo Consolador, quanto o canal do Esmiuçando, né, para a gente movimentar o canal, tá bom? Marina, por favor, nossa agradecimento. Então é isso, gente. Obrigado por mais uma semana estar aqui estudando com a gente. Como a gente falou, vamos começar essa jornada agora com o Erasto. Então, eu espero que vocês acompanhem a gente nessa trilha. Não esqueçam de pedir o material pelo WhatsApp que está rolando aqui embaixo. E se tiverem alguma dúvida, podem colocar também que a gente responde. Então, indo para a prece, agradecendo sempre aos espíritos por nos ajudarem nesses estudos, porque nem sempre é fácil da gente aprender sozinho, então é sempre bom ter essa ajuda deles, que a gente possa sempre estar melhorando um pouquinho mais e aplicando esses conhecimentos, hoje e sempre, como que a gente vê nos estudos, e que a gente possa se ver semana que vem de novo. Tchau, tchau.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.